Agora é lei. Prédios podem ser construídos sem garagem no centro de Joinville, numa área específica. O autor desse projeto é o vereador Neto Peters, do Novo, e está com a gente ao vivo aqui para a gente fazer um bate-papo, esclarecer alguns pontos sobre esse projeto. Vereador, bom dia, bem-vindo à PAN, tudo bem? Tudo bem, bom dia Marquinhos, bom dia César, sucesso nesse novo desafio. Obrigado, vereador. Bom dia a todos os ouvintes, é uma satisfação estar com vocês. O que muda na prática, antes da que a gente entender o que muda, queria entender o seguinte, vereador, de onde que surgiu essa reivindicação, essa necessidade de levar esse tema até a Câmara, enfim, e agora vira lei, né? Sim. Quando eu assumi o mandato, eu tinha algumas bandeiras específicas. Uma delas era a desburocratização, outra delas a fiscalização, transparência e eficiência dos gastos. No pilar da desburocratização, a gente ouve os joinvilenses. Então, a pergunta X da questão é: qual é a pedra no seu sapato? Qual é o problema para você empreender? Qual é o problema para você manter a sua empresa? Qual é o problema para você, joinvilense, viver em Joinville? E a partir disso a gente trabalhou junto, né, com mais de 60 desburocratizações. Nem todas as desburocratizações elas são relacionadas a projeto de lei. Algumas são relacionadas à melhoria de procedimentos na prefeitura. E o que a gente percebeu rápido foi o seguinte: quando a gente desburocratiza para o servidor, a gente desburocratiza também para o joinvilense e para o empreendedor. Então, se o servidor tem 5 etapas para fazer um procedimento X, uma aprovação de projeto, por exemplo, se ele tem 5 etapas, se a gente debate o procedimento e reduz para 2 etapas, fica melhor para o servidor, fica melhor para o joinvilense, fica melhor para o empreendedor. Então, ouvir as pessoas foi o fato da gente conseguir propor este e outros projetos. Vereador Neto, o que é que muda, né, no sistema imobiliário? Como é que está hoje ou até a lei ser sancionada, e como é que fica daqui para frente? Bom, a 300 metros daqui, na quadra da Biblioteca Pública, tem um prédio hoje já construído, que ele não tem nenhuma garagem. Na quadra da Biblioteca Pública, quando aparece a imagem ali, apareceu o prédio ali, há poucos minutos agora eu vi, que ele foi construído sem nenhuma garagem. Por quê? Porque o legislador lá no passado, ele dizia que nessa área central não podia ter garagem. Lá no passado, essa área 9 de março, a rua 9 de março, não podia ter garagem. Até ano passado era obrigado a ter garagem. E o que o projeto quer dizer é o seguinte: os consumidores, os clientes têm a liberdade de comprar um apartamento do jeito que eles querem, e os construtores, os empreendedores têm a liberdade de construir como eles querem nesse quesito garagem. Ou seja, pode construir com 2 garagens, pode construir com 1 garagem, pode construir com 3 garagens, ou pode construir um andar sem nenhuma garagem. Então esse projeto é sobre a liberdade. Obviamente, quem vai investir milhões na construção de um prédio, quem vai investir algumas centenas de milhares de reais para construir geminado, ele vai fazer uma avaliação de quem é o seu cliente. Qual que é o seu cliente? E aí ele vai avaliar se vai ser com 3 garagens, com 1 garagem, com nenhuma garagem ou com 2 garagens. Pode ser só um andar sem garagem, pode ser só um andar com 2 garagens, pode ser o prédio todo com 2 garagens, pode ser o prédio todo sem nenhuma garagem, pode ser o prédio todo sem uma garagem, com uma garagem. Importante dizer, foi aprovado no Conselho da Cidade, foi aprovado na Câmara de Vereadores, aonde quase todos os vereadores votaram a favor, só teve um vereador que votou contra e foi sancionado pelo prefeito. Eu imagino, vereador, a gente está vendo imagens de alguns prédios, inclusive, né, da área central de Joinville, enfim. Não deve haver um consenso entre o cliente, porque cada cliente tem a sua necessidade. Provavelmente deve ter chegado isso para o senhor também. Com certeza. Né? O cara, às vezes, se tem 2 carros, quer 2 garagens. Se não tem nenhum carro, talvez não queira uma garagem, enfim. Acaba facultando, dando ao próximo proprietário, ao possível cliente, o que ele pode escolher. Agora, a discussão que fica é o seguinte: isso pode ter alteração de valores para o mercado? Com certeza. Com certeza, né? Com certeza. Voltando um pouquinho na sua colocação, eu acho que são fases da vida, né? A gente escutou na Câmara de Vereadores, está gravado, audiência pública, um jovem, eu não conheço ele, não fui eu que convidei ele para ir na audiência pública, mas um jovem dizendo: quem casa quer casa. E quem casa quer casa, normalmente o jovem
na condição que ele estava lá, ele relatou o lado dele, ele tinha uma condição financeira onde ele queria comprar uma casa, ele queria comprar um apartamento. Mas se ia ter piscina, se ia ter garagem, se ia ter área de lazer, se ia ter 2 garagens, uma garagem, ele queria comprar o mais barato possível para ele sair da casa dos pais, para ele casar e sair da casa dos pais. Num segundo momento, no relato dele, caso ele tivesse um filho, ele ia procurar um apartamento, uma casa com uma condição maior, com uma condição diferente, já imaginando que próximo dos 30 anos ele teria uma condição financeira até diferente. Então, assim, ficou muito claro para nós que são várias fases da vida e o cliente, o consumidor, o joinvilense, ele vai procurar um imóvel conforme a fase que ele está vivendo. Então, esse é um fator interessante também que eu queria destacar para todos. Estamos conversando com o vereador Neto Peters, porque agora a lei, prédios podem ser construídos sem garagem na região central, no centro de Joinville. Bom, falando dessa localização, vereador, a gente sabe que há alguns anos atrás, onde é o Hospital São José, na Getúlio Vargas, era considerado centro, hoje já não está mais na área central. O prédio da prefeitura antiga, no Farol, ali também era centro, hoje é bairro América. Tem uma referência, uma abrangência já para essa lei? Sim, com certeza. Então, quando foi discutido no Conselho da Cidade, foi definido que somente a área de interesse cultural seria disponibilizado para esse projeto, para ser um projeto piloto, para avaliar se ia ter uma possibilidade de expansão para outras áreas na cidade de Joinville. Lembrando que a área de interesse cultural ela é muito próxima do Terminal Central. Então ela comporta desde da avenida da Rua Ministro Calógeras até a Rua Luiz Niemeyer. Para quem não conhece, a Rua Luiz Niemeyer é onde tem o Banco do Brasil. Ali próximo tem a Princesa Isabel, a próxima é a Luiz Niemeyer. O antigo fórum ali. Exatamente, onde tinha a antiga Câmara de Vereadores. Também. Então, aquela é a Rua Luiz Niemeyer até a Ministro Calógeras e pega da Beira Rio até a Rua Blumenau. Então fica nesse miolinho aonde o próprio Conselho da Cidade sugeriu para avaliar se esse projeto vai ser positivo ou não para a cidade e futuramente expandir para outras regiões. Então é um projeto piloto, né? Aonde, lembrando que no passado era proibido construir nessa região com garagens. Para quê? Para ter mais movimentação no centro, para que as pessoas caminhassem no centro e tivesse essa utilização melhor, né? Determinado momento, até ano passado, foi obrigado a construir com garagem e agora o que a gente quer é liberdade. Liberdade para quem constrói geminados, para quem constrói casas, para quem constrói apartamentos, prédios, ele possa ter a liberdade de escolha, porque com certeza eles fazem uma avaliação de qual que é o empreendimento, para qual fase que o empreendedor, que o joinvilense está buscando o imóvel naquela região, naturalmente. Vereador Neto, nós ouvimos também a presidente do Sinduscom, a Ana Rita Vieira, que é o Sinduscom Joinville, né, o Sindicato da Construção Civil, que reúne até construtores aqui da cidade. E a gente vai ouvir a opinião, neste momento, da presidente do Sinduscom sobre esse tema aqui em Joinville. Saudações ouvintes da Rádio Jovem Pan. Nós do Sinduscom Joinville entendemos que qualquer legislação que venha a ser modernizada e trazer mais liberdade para o empreendedor, ela é benéfica para a sociedade. A respeito das vagas de garagem na região central, e da não obrigatoriedade dessas vagas, nós entendemos que isso ainda vai ser uma decisão muito comercial. Os empreendimentos ainda vão oferecer vagas em número suficiente para todas as unidades, porque é um desejo dos clientes. Hoje, do ponto de vista comercial, o consumidor ainda tem a necessidade da vaga e ainda busca por empreendimentos desse tipo. No entanto, a gente vê com uma flexibilidade para empreendimentos de locação de curta temporada, aqueles dedicados ao Airbnb. Esse sim, a gente sabe que o usuário nem sempre vem de carro à cidade e não há necessidade de ter vaga de garagem. Então, nós entendemos que isso vai gerar uma flexibilidade especificamente para esse tipo de empreendimento. Esse mercado de locação e até de imóvel e compra de imóvel com essa característica também é uma realidade muito grande em Joinville, né, vereador? Com certeza, esse imóvel que eu mencionei para vocês, que fica a 300 metros daqui, fica na quadra da Biblioteca Pública, eles têm uma placa de Airbnb. Então, ou seja, é um prédio construído há 30 anos, mas eles se atualizaram frente à nova realidade, à forma com que as pessoas estão vivendo, com que as pessoas estão consumindo esses imóveis. Então, tem uma placa de Airbnb e não tem nenhuma garagem.
E lembrando que aqui na 9 de março não é possível estacionar, então não afetou o trânsito, não afetou essa parte de segurança ou de estacionamento na rua, né? Isso é uma realidade que já acontece hoje. Então, durante a avaliação que a gente fez, esse é um projeto de 2022, ele foi debatido por 2 anos na Câmara de Vereadores, né? Não é uma coisa que... é uma proposta disruptiva, na verdade, não é uma proposta simples que todos aceitam com facilidade. A gente teve que fazer todo esse estudo. A gente teve que avaliar, olha, onde que tem um imóvel com essa característica? Por que ele foi feito com essa característica? E aí a gente conseguiu descobrir que no passado era proibido construir nessa região com garagem e até ano passado era obrigado a construir com garagem. O senhor concorda com a opinião da presidente do sindicato ali quando ela se refere à questão de mercado? Com certeza, com certeza. Vamos dizer, uma pessoa que constrói geminado, ela vai fazer um geminado pensando em qual valor que ela vai investir naquele geminado, qual valor que ela vai vender e para qual família ela está imaginando vender aquele geminado. Uma pessoa que vai construir um prédio de 4 andares, por exemplo, vai ter a mesma característica. Qual o valor que ela vai construir um prédio de 4 andares, para qual família que ela está pensando em... quanto que é o custo, quanto que é o valor que ela está pensando em vender e para qual família que ela está pensando em vender aquele imóvel. Então ela vai avaliar, olha, para essa característica de família tem que ser uma vaga de garagem. Para essa característica de família tem que ser, olha, aqui já tem criança, talvez tenha que ter uma brinquedoteca, aqui já tem criança, talvez tenha que ter uma piscina. Aqui, já para esse andar aqui, a gente vai fazer uma característica Airbnb, então não vai ter vaga de garagem para esse andar. Eu acho que essa liberdade é fundamental para Joinville evoluir também. Vereador, esse projeto atinge a questão residencial ou também comercial? Na parte comercial, o imóvel já não precisa ter vaga de garagem. Não precisa. Não, então se for construir aqui do lado da rádio um prédio inteiro comercial, já não é obrigatório ter vaga de garagem. Muitos deles têm. Né? Não tendo a obrigatoriedade, muitos deles têm. Mas tem essa característica na lei municipal. Ao mesmo tempo, a cidade tem essa discussão permanente, né, sobre a questão de vagas de estacionamento e tudo mais, que é um assunto que a gente pode abordar mais à frente. Vereador, para a gente finalizar, comentando um pouquinho sobre o trabalho legislativo, né? A Câmara está em recesso ainda, volta em fevereiro, mas o vereador não para, a gente sabe disso. E a gente estava discutindo ontem aqui na redação o seguinte, né? Já teve um vereador que protocolou um requerimento para desarquivamento e retramitação do projeto de lei número 4.000/2024 sobre a proposta lá que cria o programa de internação voluntária de dependentes químicos aqui em Joinville, e quem protocolou esse requerimento, o vereador William Tonesi, do PL. A questão dos moradores de rua deve voltar à pauta da Câmara, início do Legislativo? Com certeza. Com certeza, morador de rua, infraestrutura e saúde são um dos pontos sensíveis para a gente evoluir agora em 2025 e nos próximos anos. A gente conseguiu ver que no estado de Santa Catarina inteiro teve um aumento de 70%, 74% a questão dos moradores de rua. Então não é um assunto só de Joinville, é do estado todo. E é um assunto difícil de resolver, por quê? Porque não é só social, não é só Secretaria da Saúde e não é só Secretaria de Segurança Pública. Então, é importante dizer que todas as pessoas que estão em situação de rua, que precisam de ajuda, o município de Joinville dá ajuda. Dá vaga de emprego, tem local de restaurante popular, onde tem alimentação. Perdeu o documento, o Centro Pop ajuda a fazer o documento. Tem casa de passagem por um período, essa pessoa que tem uma vaga de emprego, ela não vai conseguir trabalhar na empresa X hoje, dormir na rua, amanhã e trabalhar na empresa X. Então tem local de passagem para ela ficar alguns dias, não por um período muito grande. O problema é quem? O dependente químico, o cara que não quer ajuda. Esse é o grande problema. Tem passagem também para voltar para sua cidade natal, né? Então tem várias formas da prefeitura ajudar e ela tem feito isso constantemente. No final do ano passado teve uma força-tarefa de ordem pública. Não é só questão de pessoas em situação de rua, mas de ordem pública, onde a Polícia Civil, a Guarda Municipal, a Polícia Militar, a Guarda Municipal esteve fazendo a abordagem das pessoas, avaliando a questão de imóveis abandonados, avaliando a questão de hotéis clandestinos, avaliando a questão de venda de fios, venda de produtos ilícitos, né? E isso ali foi muito bacana. Eu gostaria muito que a Guarda Municipal, que a Polícia Militar continuasse esse excelente trabalho agora no início de 2025 também, porque isso cria uma cultura de, olha,
Joinville não é uma terra de bagunça, nós somos um povo ordeiro e essa ação das forças de segurança nos ajudam muito nisso também. Essa questão envolvendo internação involuntária e dependentes químicos, o senhor é a favor? Eu sou a favor. Eu acho que a pessoa que ela sobe no poste para roubar um fio de luz, né? A pessoa que sobe no poste para roubar um fio de luz, ela já não tem mais medo de perder a sua vida, né? Ela já perdeu a consciência nesse sentido. Imagina contra a vida de uma outra pessoa. O fato é que a gente tem que seguir o que a lei federal determina, né? A lei federal determina algumas regras, que é quando o juiz determina que a pessoa tem que ser internada, quando o médico tem um laudo, quando a pessoa aceita, quando a família autoriza, né? Então tem um trâmite que precisa ser seguido para ter a internação dessa pessoa. E a prefeitura ela tem feito esse trâmite. Em diversas abordagens, diversas situações, a pessoa passa pelo médico para fazer o laudo também. Então, só em 2023 teve 174 pessoas que tiveram internação nesses moldes, né? Então é importante dizer que esse trabalho está sendo feito e uma lei municipal nesse sentido tem uma lei também da Prefeitura de Joinville, onde tem todo o trabalho da assistência social, que pega a parte de internação, mas também esses outros itens que eu mencionei aqui também de serviço a essas pessoas em situação de rua. O que eu acho que seria o legal, que essas pessoas tivessem dignidade para sair da rua. Eu acho que o melhor indicador seria o total de pessoas que saem da rua, não a quantidade de pessoas que estão na rua, mas o total de pessoas que saem da rua, e só para a vaga de emprego em 2023 foram 800 pessoas. Está aí o vereador Neto Peters, do Partido Novo, nosso entrevistado de hoje, tratando de temas importantes para a sociedade de Joinville. Vereador, nós desejamos um excelente ano legislativo na nossa Câmara de Vereadores da maior cidade do estado e um ótimo dia e um ótimo trabalho. Amém. Sucesso para todos nós. É sempre uma satisfação estar aqui na Jovem Pan. Um abraço a todos. Obrigado, vereador.